Hoje a gente vai aprender como fazer a modelagem dessa placa de base, igual essa aqui no Revit. Essa daqui ela foi feita com chumbador com solda de base, solda de topo, tá? Chumbador tipo J. Mas eu vou mostrar tanto no chumbador aqui, no chumbador mecânico, tanto no próprio chumbador que tem no próprio template do Revit. Todo esse template aqui é o meu template, então pode ter algumas coisas aí que na hora que vocês forem lançar não funciona. Então eu vou mostrar também pelo original do Revit como que funciona. Então vamos pegar um bloco aqui, esse desse lado. Eu vou colocar uma transparência aqui só para ficar mais fácil para a gente entender. Então sobrepor, 70% de transparência aqui aproximadamente. E vamos deixar aqui a transparência. Para a gente iniciar o lançamento da placa de base, a gente vem aqui em aço e placa. Tá? A gente pode vir e primeiro a gente seleciona o plano. Então eu quero fazer o plano aqui, que é a minha placa de base, que ela fique aqui em cima do bloco. Então eu seleciono aqui e venho e seleciono o retângulo. Então eu posso pegar aqui e arrastar aqui uma dimensão. Ajusto a dimensão, que a gente vai fazer uma placa 400 por 800, tá? É uma placa exemplo, tá, pessoal? Salvo aqui. E aí ele já vem com uma espessura padrão de 10 milímetros. Para a nossa placa, ela vai ser uma placa de 12,5, de meia polegada. E aí ele tem algumas outras especificações aqui. Tipo de revestimento, se é sem revestimento ou não. O que é esse revestimento? Vai ser a pintura o acabamento do nosso perfil, então, da nossa estrutura. Então normalmente eu sempre trabalho com duas camadas de tratamento, tá? Então eu ajusto aqui. Feito isso, o que a gente pode fazer é fazer o ajuste dela. Essa é a placa de base aqui. A gente pode vir aqui e orientar ela aqui no nosso modelo. Então a gente vem, traz aqui, traz para o eixo, para a gente poder centralizar essa placa de base. E agora a gente move aqui até aqui, certo? Pronto. Então ela já está no eixo do nosso pilar, certinho. Se a gente abrir a perspectiva, ela já está lá, aqui no eixo, tá? O que a gente vai fazer agora? Existem duas formas de a gente fazer o lançamento dos chumbadores. A gente pode vir aqui em aço, e aí a gente vai ter a opção aqui de parafusos. Tem parafuso âncora e os parafusos. Então, pessoal, a gente vem aqui em parafuso, âncora, dá Enter, seleciona aqui, dá Enter novamente. Ele vai pedir para selecionar o perfil novamente e você seleciona a face que você vai colocar. E aqui tem as orientações que você quer que coloque, tanto o retângulo quanto o círculo. Então a gente vai fazer ele no retângulo, que a nossa placa é retangular, a gente puxa aqui do tamanho do retângulo. E depois a gente tira as bordas, o distanciamento das bordas. Nesse caso aqui vai ser 35 milímetros. Venho aqui e faço a mesma coisa, 35 para cá, 35 para esse lado e também 35 aqui. Aí a gente vem aqui e junta essas linhas, para a gente não ter problema na hora de confirmar o comando. E a gente vem dar um Enter. Ele já vem aqui, ele já lança, se a gente for em perspectiva, ele já vai ter lançado aqui os parafusos, tá? Ele lança parafuso simples, então quem quer fazer conexão parafusada é possível fazer também com duas placas ou com uma só, dá para fazer. E aí a gente tem aqui o padrão dos chumbadores. Então a gente tem esse padrão, a gente tem vários padrões aqui, ó, chumbadores que dá para a gente lançar, certo? Vamos ver se a gente acha um tipo J aqui. Ó, a gente tem um chumbador reto. Tem esse daqui também que é o reto. Tem os parafusos A325M. Tem esse outro chumbador reto maior. Então a gente tem bastante opções aqui de chumbadores, tá? Deixa eu ir passando aqui, tem muita opção. Então assim, é possível sim a gente utilizar esses parafusos aqui sem problema nenhum como chumbador, tá? E aí eu quero adicionar mais chumbadores. Aqui tá 2, eu posso colocar 4. Que aí ele vai colocar lá desse lado aqui 4. Se eu quiser colocar 10, ele vai já fazer a distribuição. A mesma coisa pro outro lado. Então se eu quero colocar aqui 4, ele também já vai fazer a distribuição. Só que ele faz a distribuição levando pelo centro. Então precisa tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Mas aqui, vamos manter duas linhas de parafuso. E aqui a gente pode manter com 4 parafusos. Tá? Aqui ele pede as distâncias, tudo. Então aqui a gente mantém 80 centímetros e aqui 330, certinho. Se a gente manter 80 centímetros, já viu como é que ele buga? Então tudo a gente consegue fazer as alterações aqui.
Se a gente verificar, ele mesmo lança o corte já ali, o furo, tudo. Então assim, fica um detalhamento muito melhor. Então, se a gente vir aqui, seleciona novamente, a gente consegue ver que existe vários outros. Então a gente tem aqui o diâmetro, então a gente consegue mudar o diâmetro aqui também, conforme é o padrão da família, tá? Tem algumas famílias que ela permite você mudar o comprimento, algumas não permite. Então vai depender muito da família que você vai trabalhar. E o problema é que essas famílias, elas são nativas do Revit. Então assim, você não consegue fazer alterações nela. Você consegue só editar o padrão dela, mas você não consegue fazer alteração em alturas, a não ser que ela permita, tá? Então por isso que ela é bem limitada nessa questão. Mas ela tem bastante opções aqui. Tá, então eu deletei ela aqui agora. Vamos ver se a gente consegue lançar um chumbador âncora. Seleciono. Ele pede para selecionar a face. Talvez a versão do Revit 26 ela não permite fazer o chumbador âncora. Ó, já trouxe alguns chumbadores. Então a gente pode vir aqui, ó. Que são aparentemente os mesmos. Não. Tem lá, o chumbador P. Tá. Ele te dá algumas opções para você poder lançar. Tá? Então sim, tem essa opção. Que, tipo assim, você tem um comprimento, mas você não pode digitar o comprimento, porque ele já muda para o comprimento mais próximo, ele já vem os travados, tá? Então, sim, tem a opção desses chumbadores. É a mesma coisa lá com chumbador químico ou com parafuso lá. Só que também na família, a gente consegue aqui, se a gente vir aqui em componentes, eu tenho os próprios chumbadores que eu coloquei. Então, eu fiz uma família de chumbadores, ele é vinculado pela face. Só que esses chumbadores são chumbadores com solda de topo, né? Porque com parafuso eu consigo utilizar lá tranquilamente. Agora com solda de topo eu não consigo. Eu teria que fazer muitas adaptações ou deixar ali só como um modelo lançado. Então eu criei esse modelo. Esse modelo, se você vir em editar tipo, você consegue alterar o comprimento dele, que é a altura dele. Você consegue alterar o outro comprimento, que é o comprimento depois da dobra. Você consegue alterar o comprimento da dobra. Você consegue alterar o diâmetro e o diâmetro do vergalhão. Então o DR aqui é pelo diâmetro do vergalhão. E o raio da curvatura você também consegue alterar. Então tudo isso é alterado aqui. Já tem alguns parafusos aqui que eu cadastrei, tá? Foi de algumas obras que eu já fiz. Então tudo você consegue ajustar aqui também. Uma outra questão que também tem nessa família é o chumbador PBA. Eu tenho ele aqui. O que você consegue fazer? Aqui você pode vir aqui e alterar o comprimento. Então, se for um de 35 milímetros, você altera. Se for um de 55 milímetros, você altera. E a mesma coisa pro diâmetro dele. Então, você consegue alterar também. E aí você tem mais. Lembra que lá você tinha algumas limitações quando você precisava fazer a carreira do centro? Aqui não, aqui você pode ir copiando conforme a sua necessidade, tá? Então eu preciso ter aqui 4, você precisa, e aí depois você precisa ter lá do outro lado. Só que aqui no meio, você não vai precisar ter a linha de centro, senão vai atrapalhar a execução. Então você consegue ir ajustando conforme a sua necessidade. Então é exatamente por isso que eu criei esses elementos para facilitar nosso detalhamento, para a gente ter mais dinâmica para fazer o detalhamento desses elementos. E para quantificar, a gente consegue verificar aqui na tabela de chumbadores que a gente consegue quantificar tudo. E por que ele não está aparecendo? Porque ele está com filtro aqui, provavelmente. Ó. Ele está com filtro, se eu tirar o filtro de comentários, ele vai aparecer ali variável. Então eu preciso vir aqui em classificar, classificar pelo tipo, e ele vai me dar já todos. É só eu colocar o índice de peso delas. Então, eu fiz essas famílias para facilitarem para vocês, tá? Tá tudo disponível no meu template, vou deixar o link na bio. E se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer algum lançamento, de como fazer algum detalhamento no Revit, deixa aqui nos comentários e não se esqueça de seguir o canal.